Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de maio de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1920, 7 páginas, 47 elogias e 17 máximos. O tema é Elos da Deficiência Mental. A especialidade, adapciologia. Agora, adaptaciologia. Agora, quem redigiu o verbete foi uma grande professora que, pela primeira vez, ela está redigindo alguma coisa escrita sobre a conscienciologia. É a professora que está aqui, Vassiliki. E hoje ela está assessorada pela Dulce, e parece também que o Loche, até que veio trazer essa novidade, que é a primeira coisa escrita que ela escreve. Só aqui você está há quantos anos? Não, em Foz, 8 anos. Agora, com a Conscienciologia tem uns 20 anos, não tem? Por aí, né? E nunca escreveu nada. Quer dizer, ela é uma exceção. Então, agora nós podemos exigir 100 verbetes, 50 artigos e 5 livros dela. O que vocês acham? Já que desencadeou, acabou. Agora, de qualquer maneira, a gente nota que a sua intenção agora é diferente. Pelo seguinte, você fez 7 páginas no verbete, isso não é todo mundo que faz. Então eu sou obrigado a reconhecer. Agora, quando o Loche me falou isso, eu fiquei ruborizado por ela. Você está entendendo? Mas as coisas se passaram, não tem nada. Não, ela sabe tomar conta dos subhumanos. Agora, ela está estudando aqui a deficiência mental. Então, ela é doutora nesse assunto. Sabe como é que é? Porque cuida dos gatos, dos cachorros. Pois é. Agora, trabalha na paz já fazem quanto? 7 anos. Pois é. Agora, gente, definologia. Os elos da deficiência mental são as relações, vínculos, ligações, amarras existentes entre as consciências em estado de debilidade e alteração grave da mente, marcadas pelo déficit de atenção, de compreensão, de crítica e de autonomia, com as demais consciências, conscientes ou conscientes, coisas, realidades, para-realidades, fatos, para-fatos, fenômenos e para-fenômenos do cosmos. A autopenseridade infantilizada. A inevitabilidade da adaptação da vida voltada para a inclusão do doente mental no núcleo familiar. As repercussões irreversíveis da patologia mental. O abandono paterno do lar. A negligência aos outros filhos em virtude do deficiente mental. A inabilidade no ato de informar sobre a anomalia do bebê durante o pré ou pós-natal, deixando os pais sem chão. O vínculo pensênico individual e grupal das seriais. Eu li apenas um pedacinho aqui do que está. Tem muito material para a pessoa estudar. Na argumentologia tem tipos. A condição multidimensional do déficit mental pode ser dividida em 2 tipos básicos, 1 e 2 aqui. Depois tem ressoma. A consciência, ao ressomar, pode deparar-se com 3 situações cognitivas envolvendo o paracérebro e o cérebro físico. Depois, nas minimizações, tem situações críticas que poderiam ser evitadas, minimizando sofrimentos, desentendimentos e desencontros, a exemplo de 8 condições que ela lista com calma. Depois tem, na multidisciplinaridade, o trabalho integrado, sinérgico, propicia o olhar através de diversas especialidades, fazendo a consciência deficiente ser vista por inteiro, no desenvolvimento neuropsicomotor, a exemplo das 2 práticas listadas que ela fala, escolas e o apoio. E na remissiologia nós destacamos 5 itens dos 15. Consciência subnormal, estigma paragenético, ônus da infância, subconsciência humana e subadultidade. Frase enfática. A tarefa diuturna e permanente dos cuidados ao deficiente mental, da Consréu ao serenão, está diretamente relacionada aos laços evolutivos e ao percentual do livre-arbítrio pessoal. Você já visitou alguma escola especial? Brincou, passeou ou cuidou, mesmo por instante, algum deficiente mental? Teve, tem ou imagina
ter alguém totalmente dependente de você para o resto da vida? Na bibliografia tem duas fontes. Agora, questionamento aqui. Terça-feira eu mandei uma pergunta sobre o fato de não sentir a semi-possessão na maioria dos dias do meu primeiro mês de TENEPS. E o senhor comentou que eu poderia ser casca grossa. Vivencio, em média, uma projeção a cada 2 semanas. Fora disso, só consigo instalar o EV em estado de hipnagogia, hipnopompia, e olha lá. Seria eu um casca grossa? Até um certo ponto, né? Pode ser que você está afinando a casca, mas ainda tem alguma grossura. Mas, caso afirmativo, ou se não, o que eu posso fazer para conseguir acoplar com o amparador no processo da TENEPS? Não, vai seguindo a TENEPS, siga tudo dentro dos conformes, que você, pouco a pouco, vai ter mais interlocução com o amparador. Além disso, me pergunto qual seria a dificuldade para um amparador estabelecer o acoplamento com casca grossa. Não, você deve se predispor. É bom você estudar o que eu chamo de passividade ativa. Olha isso lá no Projeciologia. Estou ajudando, através das esterilizações da TENEPS, o bebê de uma conhecida minha está com leucemia. O seu pulmão está com fungo, devido às últimas sessões de quimioterapia. O que mais poderia fazer para ajudá-lo? Ainda não falei com a mãe. Foram os amigos em comum que me contaram do problema. O bebê tem poucos meses de vida. Olha, eu, da minha parte, acho que você devia fazer arco voltaico no bebê. Faz para valer que vai ajudar. Agora, você quer falar sobre isso? Que você também é especialista, né? Nesses casos. Em relação às crianças, o trabalho de energia é a coisa mais forte que se pode fazer. Mas o importante seria ela estar próximo, que nem tu comentou. A energia à distância funciona, mas se ela chegar próximo do bebê e ela exteriorizar a energia, arco voltaico, essa é a parte mais importante. Melhorar o óleo pensene do bebê, né? Isso. Sustentar o óleo pensene, isso seria bom. Eu tive um filho deficiente físico e mental. Ele dessomou há 6 anos com a idade de 21 anos. Quais poderiam ser as prováveis causas desse vínculo kármico? Há 3 anos tive um outro filho, desconfio que foi ele que retornou. É facultativo a consciência retornar com esse tipo de anomalia ou é compulsório? Aqui a pessoa não está falando se o segundo tem alguma coisa. Né? Você quer falar alguma coisa? O que a gente observa é assim, nas relações do grupo kármicas, vai depender muito do que é que as consciências fizeram para que elas tenham determinados somas ou que elas acoplem com determinados somas. Por isso que ali, quando a gente argumenta, a gente coloca as situações do paracérebro, ele sendo sadio ou não, e do corpo físico sendo sadio ou não. Muitas vezes o que acontece é na hora da concepção, na hora do espermatozoide do óvulo, naquele momento acontecem anomalias. Muitas vezes existem os abortos espontâneos que não chegam nem a gerar, nem a que o feto se desenvolva dentro do útero. Algumas vezes o que ocorre é que realmente a criança acaba se desenvolvendo e nasce. Então existem N situações, N questões que a gente pode ver que podem ser os vínculos existentes entre as consciências antes do nascimento e também pode ocorrer na hora da concepção alguma anomalia na hora da junção e isso desencadear também alguma má formação do feto. Então aí a gente tem que ver, é um problema da consciência, é um problema da consciência que está ressomando, por que ela vai vir nessa vida com um soma diferenciado? O que ela tem em relação ao que ela vai estar fazendo, aos vínculos que ela vai estar estabelecendo com as pessoas que ela vai estar convivendo, porque quando a gente observa dentro do grupo, cada pessoa reage de uma maneira quando nasce uma criança com alguma condição diferenciada. Pode ser uma condição de superdotação, mas pode ser uma condição de infradotação também. Então aí as pessoas vão ter que começar a observar qual é a relação delas com aquele ser, aquela criança que está nascendo, para daí ela poder chegar a alguma conclusão do porquê que isso aconteceu. Então, dentro, por exemplo, do universo lá das escolas especiais ou da APAE que eu trabalho, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, o percentual de deficiência mental, o percentual de consciencialidade que aquela criança consegue desenvolver é totalmente diferenciado. Então, aí a gente teria que estudar o caso para a gente poder falar alguma coisa com mais certeza. Agora, solicitação. Precisamos de voluntário para a orquidade e o discernimento. Temos mais de 1.500 mudas a serem plantadas hoje. Por favor, ajudem. Ari Caldas. Quem é que gosta de orquídea aí pode ajudar?
Como é que é? É vocês que a gente tem que contar. Quem é que pode ir lá ajudar o homem? Saiam daqui e vão atrás dele. Hein? Ah, já vão? Não, mas é pouco. Eles precisam de muita gente. São 1.500 mudas. É muita coisa. Gente, nós vamos ter orquídea aí que não é fácil. Agora, ó, eu ganhei aqui da nossa amiga ali, sabe, o calendário astronômico agrícola de 2011. Tem tudo aqui sobre lua, como é que você planta, de modo que é, etc. tal. Então isso aqui é muito bom para você estudar que ideia você pode plantar na cabeça dos outros, sabe, conforme o mês. O mês, a lua, o sol, etc. Você examina aqui, ó, que tem tudo. É impressionante o calendário, bem feito, muito bem bolado. Agora, isso é da Érica. Agora, a outra coisa que ela trouxe para mim aqui, ó, fora de série, é a Raquel Carson, que escreveu A Primavera Silenciosa, que é o livro que desencadeou tudo sobre o processo da ecologia que tem por aí. Saiu a outra edição dele, uma edição nova agora. Isso é o máximo. Eu quero levar esse livro aqui com calma para examinar, para depois a gente levar para a Holoteca. Essa é a segunda edição do livro, muito boa. Agora, ó, quero falar para vocês que a Epígrafe está com isso aqui lá para vender baratinho, ou seja, 15 pratas, 15 reais, isso aqui. O COSA é a viagem que nós fizemos a Uberaba, agora em outubro do ano passado. Tem todo o documentário histórico sobre a viagem que nós fizemos, mostrando os reencontros lá com a turma, as coisas dentro do processo de Uberaba. Está muito bem realizado, isso aqui muito bem feito, esse filmezinho. Eu vou deixar aqui para entregar para eles. Agora, quem quiser, é 15 pratas. Vocês querem ver o que é Uberaba? Talvez tenha sido a minha última viagem nessa vida, pelo menos se for por minha conta, seria a última. Tá certo? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu já falei muito aqui de bicho, de gente, de natureza, de temperatura. Agora eu vou falar da temperatura em si. Hoje é dia 5 de maio de 2011. O inverno já chegou por aqui. Então vocês têm que tirar capas, pullover, luvas, edredons, meias grossas, cachecóis, sabe? Tira tudo aí que está escondido, vê se está no baú, se está úmido, ponha no sol, dá um jeito, o sol tem que ser à tarde. Quer dizer para vocês que hoje de manhã estava 8 graus aqui. No normal, agora na hora do almoço, dentro de casa estava 16 graus. Aqui, quando eu cheguei, estava a 18 graus. Vocês já ficam sabendo que já está aí. E principalmente para a nossa amiga aí onde é que ela está? Ela está ali, ó, está atrás da Érica. Eu quero falar que para você isso é especial, para você falar com a turma, né? Que você trabalha na Longevitar, não é isso? Longevitar a gente sente mais frio porque a gente começa a ficar transparente. Então é um problema, você começa a sentir mais frio. Eu estou dormindo com 2 cobertas, sabe como é que é? Outra coisa, o meu quarto às vezes está a 17 graus, isso é muito baixo para mim. Eu gosto que esteja na base de 20, 21. Isso é que é o ideal. Quando está assim, a gente tem que colocar alguma coisa. Eu deixei lá agora, não liguei o ar para esquentar, não. Mas deixei as luzes acesas, porque aí se esquenta um pouco, não deixa baixar tanto. Senão não vai. A gente sente. Professor. Então, Longevitar, isso que eu estou falando é específico para vocês, tá certo? Olha bem essa minha turma aí. E nós já temos, são dezenas aqui dessa turma da Longevitar. Eu já tenho uma listagem aqui do povo. Com quem que é para falar para trabalhar no Orquidário agora à tarde? É com você. É você que vai lá falar com o Ari. Depois você sai daqui, vai lá e vê o que passa. Ele está ali do Orquidário. Não fica pondo o seu pai para transpirar demais lá, não, senão ele não volta aqui depois. Vai devagar com ele, trata o homem direito. O Orquidário ali à esquerda. Se ele levar e fazer você lavrador, abre o olho com ele, hein? Olha lá, olha a intenção desse cara. Vamos olhar esse negócio aí. Vê se o Orquidário é ali à esquerda, que entra no discernimento. Se não tiver lá o Ari, está o Will, tá? Que é o secretário dele. Nós passamos amanhã hoje lá
plantando, mas tem muita muda ainda. Gente, 1.500 mudas, vocês estão doidos, é muita coisa. 1.500 chegaram ontem. Plantar orquídea não é fácil, principalmente se for plantar orquídea em tronco. Vai ser E tem mais 1.000 que já estavam aí do mês passado, que precisa ter. Tem muita gente lá. Fala com todo mundo aí. Chama o povo, fala na vergonha, uma opção de coisa. Sabe como é que é? É o jeito. Agora aqui, para você. Na parafatologia, você pode ampliar o parapsiquismo patológico e a paragenética pessoal doentia. Bom, dentro do parapsiquismo patológico, no universo da deficiência mental, dentro das escolas especiais e das famílias, a gente pode ver que isso aumenta ainda mais a entropia. Por quê? Porque favorece tanto a intrusão, favorece os papopensenes, e é muita discussão, muita briga, e a tendência, assim, o genitor e a genitora, a mãe e o pai e os irmãos, eles precisam ajudar muito o deficiente mental, porque ele é uma consciência dependente. Então, se existe um parapsiquismo patológico, pode ser tanto dos pais, como pode ser da criança deficiente mental também. Então, o acesso a assediadores, o acesso à patopensenidade, gera uma entropia cada vez maior. Então, o que se procura fazer? Quanto mais as pessoas pensarem bem uma das outras, quanto mais os pais e os irmãos gostarem do deficiente mental, ou o deficiente mental gostar das pessoas, porque algumas vezes acontece assim, o deficiente mental, ele pode ser uma consciência que é antagônica por si só. Ele não gosta de pessoas, ou não gosta de ambientes, ou ao contrário, pode ser uma consciência favorável que goste de pessoas, goste dos ambientes e seja muito socializável. Mas a família não. Então, por isso que quando a gente coloca assim, elos da deficiência mental, é uma gama muito grande de possibilidades. Então, pode ser por parte do deficiente mental, como pode ser por parte dos familiares. E essa junção, esses vínculos, é que a gente vai pesando e vai vendo quais são os mais positivos, quais são os mais negativos, como que se chega num consenso ou num momento em que isso pode gerar uma melhoria das relações grupocármicas. Então, o parapsiquismo patológico seria isso. Dentro do grupo, a possibilidade de uma intrusão maior de assediadores e de condições negativas, gerando, inclusive, possibilidades até de macropecal, de acidentes de percurso. E, professor Valdo, qual era o complemento? Qual era a outra dúvida na pergunta? A paragenética pessoal doentia. Então, pode ser a paragenética, pode ser da consciência que está ressomando, de novo, lá no paracérebro. Então, a consciência pode ter alguma desorganização que ela já traz de outras vidas, que ela já traz com ela, e isso na hora da concepção, na hora da junção ali, óvulo, espermatozoide, pais, pode gerar alguma condição em que o corpo físico tem algum defeito. Ou pode ser dos pais também, que a consciência, mesmo vindo positiva, a desorganização dos pais pode gerar também algum acidente de percurso na hora da concepção que gere uma consciência com alguma dificuldade, com alguma anomalia somática. Passi, na página 52. Crescendologia. Você pode aprofundar o primeiro, por favor? O crescendo patológico, o inferninho personalíssimo, inferno grupal, infernão coletivo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com alguma consciência que ela é, assim, antagônica o tempo todo. Ou a presença dela gera uma entropia no ambiente. Então, ela chega, as coisas não funcionam bem, ela gera irritação nas pessoas. Ela, por si, ela é agressiva, ela morde, ela pode quebrar as coisas, ela pode jogar as coisas, ela não tem um controle do corpo físico. Então, é uma consciência que o tempo todo gera um estresse nas pessoas que estão em volta. Então, isso pode ser um inferninho personalíssimo. Inferno grupal é que muitas vezes as famílias se cansam e geram uma situação no grupo que as pessoas ficam irritadas, as pessoas ficam ansiosas, ficam se sentindo mal, elas não querem estar ali presentes, são irritadiças e gera agressividade também. Tanto agressividade por parte, digamos, do deficiente mental, como a família pode ser também agressiva, pode bater, pode deixar o deficiente mental preso em algum lugar, ou os pais em si. Um começa a beber, começa a ter agressividade entre o casal ou entre os irmãos. E aí o infernão coletivo, que daí é uma continuação, porque daí pega a vizinhança também. Não é só a família.
Porque a casa está ali, ela está num bairro e está numa rua. Mas as pessoas convivem com as outras, os vizinhos muitas vezes escutam as brigas, as discussões, e isso algumas vezes espalha para além dali da casa, da família, e até mesmo para os parentes distantes, porque tem a família nuclear, mas tem a família mais ampla da pessoa, né? Então, seria mais ou menos nessa abordagem. Tá bom, obrigada. Vassi. Oi, Vaciliqui. Poderia falar se existe alguma medida para apoio da família? Porque a gente sabe, eu convivi com uma prima que teve um filho assim, e eles viviam muito cansados sempre, né? Isso exige muito fisicamente das pessoas. E se existe alguma coisa para a família, um apoio para a família, se começa a ficar agressivo com o doente, o que é feito? A família tem que se conscientizar que ela vai ter uma criança de 2, 3 anos para o resto da vida. Então, são algumas questões assim que, se a família começar a se conscientizar de que, claro que as coisas vão melhorar, mas elas não podem exigir o que o deficiente mental não vai conseguir fazer. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem passar a mão na cabeça do deficiente mental como se ele fosse um coitadinho e que também não pudesse aprender. Então, o que a gente observa muitas vezes é o seguinte: nasce a criança, aí a família toda diz, ai, que bonitinho, que anjinho. Não, coitadinho, ele não pode fazer isso. Ai, coitadinha, não vamos, a gente faz por ela. Aí deixa, ela pode bater, ela pode quebrar. Ah, coitadinha, ou coitadinho, é um deficiente, ele não vai entender. Então, a família no início, quando a criança ainda é pequena, ela é muito relapsa, ela deixa. Ela não consegue colocar o limite necessário na criança. E a gente, mesmo avisando os pais, eles têm uma dificuldade porque existe muita culpa nos genitores por eles se acharem responsáveis por aquilo que aconteceu, por a criança ter nascido com alguma dificuldade. Então, essa falta de limite, que começa a vir na infância, ela vai se prolongando. Quando a criança chega na adolescência, algumas vezes ela já está sem controle. Ela está agressiva, ela só faz o que ela quer, os pais ficam reféns dela. E aí sim, aí eu concordo com o que está dizendo, existe um estresse muito grande na família, porque elas já não sabem mais o que fazer, porque o que elas deviam ter feito, elas não fizeram. E o problema, ele vem à tona, e a criança está numa situação, o adolescente, numa situação de descontrole, porque ele tem a cabecinha de 2, 3 anos, mas já tem o corpo físico de um adolescente ou de um adulto. Então já é uma consciência forte, algumas vezes tem noção da própria força, algumas vezes se não ganha, vai pela força conseguir. Então, qual é a sugestão que a gente dá nesses casos? Primeiro, algumas vezes ainda dá tempo da reeducação do deficiente mental e a reeducação da família. Então, eles vão ter que ver quais são os hábitos, como que eles lidam no dia a dia com aquela criança ou com os outros irmãos, o que é que está faltando para que aquele ambiente entre em harmonia. Porque os pais, eles têm que passar por uma reciclagem. Porque se eles chegam no momento que eles estão cansados ou que a situação familiar já está fora de controle, é porque a responsabilidade é de quem tem a inteligência preservada. Então, eles é que vão ter que rever qual é a nova postura naquela casa para que as coisas se harmonizem. Pode ser, desde eles procurarem terapia para eles, o que funciona muito, porque daí eles vão aprender como lidar com aquela situação, que vai ser uma situação que vai se prolongar por muitos e muitos anos. Não é assim, o deficiente mental, por mais que ele cresça, que ele vire um adulto, ele continua sendo uma criança. Então, os pais, eles têm que se conscientizar dessa realidade. Então, eles podem procurar uma psicoterapia, eles podem colocar, porque algumas vezes também o deficiente mental não vai para a escola, eles deixam o deficiente mental em casa. Então, a criança deficiente mental que frequenta uma escola, ela aprende muita coisa. Ela consegue socializar, ela consegue aprender regras. Então, eles têm que ver o que é que eles estão fazendo e o que eles não estão fazendo para que o contexto tenha chegado onde chegou. Vassi. Tem um amigo meu que falava que a paz são mais deficientes que os filhos deficientes. Vassi. E às vezes socialmente ele está certo. Às vezes é isso mesmo. Vassi.
Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Você cita 10 síndromes na sindromologia, mas você cita na fatologia uma síndrome na 11ª linha, na página 51, as síndromes obscuras. Você poderia abordar para mim, por favor? As síndromes obscuras. As síndromes obscuras. Isso, é que, olha só, a maioria das crianças, pelo menos que a gente vê lá na escola, a gente manda para um neurologista para ele dar um diagnóstico do que aquela criança tem, por que aquela criança tem a deficiência mental, de onde foi gerado aquilo. E a maioria dos casos é assim, ó, encefalopatia infantil de forma não definida, ou seja, não se sabe. Então, muitas vezes não se sabe o que aconteceu, ou qual é a síndrome. Então, se precisam de mais pesquisas, de mais investimento, que sejam financiados os exames para que os pais e as escolas possam saber o que a criança tem. Então, existe muita síndrome obscura que não se sabe o que está acontecendo, ou o que gerou aquilo. E também existem síndromes em que as crianças, elas dessomam muito rapidamente, então não se sabe assim como não há uma sobrevida muito longa, como que seria o desenvolvimento, ou o que gerou. Então é uma linha, é um campo que precisa muita pesquisa ainda, e muito conhecimento. Por isso que eu coloquei síndromes obscuras. Tudo bem, obrigada. Eu gostaria de saber, na página 51, da patologia, a 6ª linha, o ato desumano de deixar a genitora jovem sofrer na hora do parto para servir de lição e evitar futuras gestações. Isso é assim mesmo? A maioria dos itens da patologia, eu peguei desses 7 anos de experiência lá na escola. Eu sou psicóloga e eu faço anamnese, eu faço a avaliação das crianças que são encaminhadas para a PAI. Então, a gente observa, assim, que tem muitas mães jovens, muito jovens. E aí, na hora da anamnese, na hora em que nós perguntamos assim, como é que foi? A senhora fez o pré-natal? Como é que foi na hora do parto? O que aconteceu? E elas dizem assim, não, eu cheguei e fiquei lá, os médicos disseram que eu tinha que esperar, e ela demorou, chegou num dia, não foi naquele dia, foi no outro. Algumas vezes davam medicação para segurar a criança, outras vezes, assim, o parto foi bem laborioso, foi com bastante dificuldade, mas não fizeram cesariana também. A criança acabou nascendo com uma condição de falta de oxigenação, ou teve, assim, muito sofrimento na hora de nascer. Outras vezes acabou desencadeando paralisia cerebral, porque afetou alguma área do cérebro. Então, foram, assim, muitas e muitas mulheres jovens que disseram que elas ficavam, sabe? E esperava e não... Então, nessa condição, assim, é claro que tem os médicos, eles podem explicar tecnicamente por que isso acontece. Mas a gente observa que as crianças que chegam lá, na hora do relato, na hora que as mães colocam, elas põem essa situação de que elas sofreram bastante e que a idade delas sendo mais, assim, elas sendo mais novas, é como se fosse uma condição de, tá vendo? Então agora vamos ver se você se prepara melhor, vamos ver se você não tem filhos, vamos ver se você segura. Porque lá na escola existem, assim, famílias que têm 5, 6, 10 filhos. E desses 10 filhos, 6 têm deficiência mental. Todos eles são nossos alunos. Então, é uma condição, assim, que existem muitas gestações, a família, a mulher, isso, reincidência. E eu não sei como te dizer, assim, que a gente observa que as mães mais jovens sofrem mais na hora Porque você acrescenta na politicologia, o item da politicologia também está, então, ligado com isso? Isso, exatamente. Um tem conexão com o outro. A política de evitar ao máximo realizar cesarianas na rede pública de saúde. Porque a gente observa que se algumas dessas mães que chegaram lá, elas tivessem feito cesárea, os filhos não teriam nascido com deficiência. Então, o parto foi assim, com muita dificuldade e elas sofreram bastante. São mulheres, assim, como são mais jovens, elas são mais magras, assim, a constituição física, observando, claro que como uma psicóloga, mostra que se fosse feita uma cesariana, aquela criança não teria aquela dificuldade. Olha, assim,
A gente pode dizer que existem situações assim que parecem um açougue, sabe? Não sei se é uma palavra muito forte, mas juntando assim aqui a Tríplice Fronteira, os países próximos, a maioria das mulheres vem para o Brasil para ter filhos. Então eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de uma situação regional nossa, em que existe muito sofrimento da mulher na hora do nascimento. Da trinomiologia, o segundo trinômio, você pode acrescentar? O trinômio: instrução, repetição, acompanhamento. Nas escolas especiais, a gente tem que ter muita paciência com o deficiente. Ele vai aprender, mas ele vai precisar que a gente fique falando com ele, explicando. Então, é como se tivesse que explicar todo dia a mesma coisa. Você explica, então você mostra como se faz, você repete aquela instrução várias vezes e você faz um acompanhamento para verificar se aqueles passinhos, se aquela instrução está sendo feita de acordo. Então, vou te dar um exemplo. Tem 2 alunos nossos que eles são funcionários agora, eles trabalham na limpeza. Todos os dias, a diretora ou a coordenadora, a pessoa que é responsável pelo serviço que ele realiza, vai dizer assim: então, hoje você vai varrer essa parte da escola e você vai fazer essas salas e vai recolher esse lixo. Tá bom. De tarde. Então, agora você vai varrer essa outra parte da escola, desse jeito. No outro dia, tudo bom, fulano? Vamos lá. Você vai varrer essa parte da escola, você vai recolher o lixo, vai fazer assim. Então, o deficiente, ele precisa desse acompanhamento, precisa dessa repetição, precisa dessa paciência. Vocês estão vendo que eu não tenho tanta paciência. Por quê? Eu trabalho também com os deficientes aqui. Mas, às vezes a gente fala umas verdades. Sabe como é que é? Às vezes a gente fala umas verdades. Mas não, cadê o livro? Cadê o verbete? Mas, professor... Professor Baldo, aqui tem uma... Mas olha, nunca dei tiro nenhum aqui, tá? Professor... Nunca entrei aqui com a garrucha na mão. Mas na interaciologia tem diagnóstico precoce, assistência grupocármica. Isso tem a ver? Agora, eu acho umas pessoas teimosas aqui, eu acho que eu vou mandar lá para a Vasta agora. Essas muito teimosas, sabe como é que é? Talvez é o caso. Vamos ver se melhora. Mas aqui na parafatologia, na segunda linha, você coloca o resgate grupocármico. Dentro dessa sua experiência lá de 7 anos, o que você já observou nessa análise, a partir de uma abordagem conscienciológica de resgate grupocármico? A gente pode... Eu tenho num dos momentos ali que eu coloco que o nascimento do deficiente mental, ele pode desencadear uma entropia na família ou uma ligação familiar. E eu vejo que isso acontece. Existem famílias que elas são meio que desestruturadas, os pais estão juntos, mas está mais ou menos, alguns irmãos. Nasceu a criança com deficiência mental, a família se une. O casal se une, os irmãos se unem, e eles gostam muito daquela criança também é amorosa, e existe uma ligação entre eles que é um crescendo positivo. Então, a mãe está sempre atenta, a criança, sim, é uma deficiência mental, pode ser severa, não é uma deficiência leve, então tem que ter muitos cuidados, a criança usa fralda até uma idade mais avançada, eles têm que estar sempre cuidando, a criança não pode sair sozinha, precisa ser alimentada, mas mesmo assim a família é muito unida. Então, o deficiente hoje tem uns 16 anos, anda de cadeira de roda, ele tem, assim, componentes autistas também, tem um irmãozinho de 5 anos, o irmão adora ele, e ele interage com o irmão. E a família leva ele para todos os locais. Então, ele está sempre junto na sala para assistir uma televisão. Se eles vão em algum evento social da família assim mais ampla, ele participa. Eles não têm vergonha do menino. A mãe é pequenininha, meio magrinha, mas o filho é grandão. Ela pega ele da cadeira de roda, ela põe ele no carro, ela tira do carro, ela traz, e sempre com muita felicidade, com muita, assim, satisfação.
Em compensação, tem um outro colega dele, que tem mais ou menos a mesma faixa etária, a família tem até mais condições financeiras, mas acontece o contrário. Ele tem um irmão também, o irmão não gosta dele, o irmão tem vergonha, a mãe se sente muito culpada, faz de tudo pelo menino, então ele tem em casa, assim, quase que uma academia para fisioterapia, de brinquedos e de atividades, mas a gente sente, assim, que a família é desunida, que eles têm vergonha, que o casal não é tão unido. Então, a gente vê, assim, as duas condições. E o resgate, eu acho que acontece nesse momento, em que se aceita aquele deficiente como sendo um integrante da família e vão fazer o que é necessário para que ele tenha um bom desenvolvimento e que a família continue integrada. Independente da deficiência ou não, é a integração, é o amor, é a união da família. Aí que eu vejo que existe a condição do resgate. Você já aconteceu de receber uma criança ou um menor para ajudar os deficientes? Como assim? Uma criança menor, por exemplo, aí, tem 9 anos, e ela vai para ter contato com o deficiente. E ela ajuda. Não, tu diz assim, na escola, um voluntário... Eles permitem essas coisas hoje, legalmente? Como é que é? Talvez se os pais forem junto, porque ela tem que estar acompanhada num responsável. Sabe por quê? Isso aí foi a minha primeira experiência na minha vida. Eu tinha 7, 8, 9 anos, até os 10, até os 12, que era o filho do tio Vital. E ele me adorava. E nem falava direito, se eu tenho uma ideia. Agora, o que se passa? Não gostava de ninguém e não fazia relação com ninguém. Comigo, era uma loucura. Então, o tio Vital, para eu arranjar as coisas, o negócio todo, ele me pedia, não, vem aqui todo dia, se você puder. Sempre eu passava lá e conversava com ele. O menino nasceu no mesmo dia que eu. Você está entendendo? Tinha a mesma idade. E vivia dentro de um estrado. Ele foi feito para ele. Por isso que eu estou falando. Agora, depois disso, eu tive muito contato com cada sociedade de assistência, as instituições espíritas, aquele negócio todo, sabe como é que é? Agora, eu via que, às vezes, a gente arranjava uma criança que aquilo tinha o problema da horizontalidade. Às vezes funcionava. É exceção, mas às vezes dá certo. Eu estou só falando que eu comecei minha vida tendo essa experiência. O que a gente costuma fazer algumas vezes é levar as turmas para passeios. E aí a gente vê que as crianças em si, elas não têm preconceito com o deficiente mental. Agora, os familiares têm. Algumas vezes eles não deixam as crianças chegarem perto. Isso, né? É inevitável. É interessante a gente ver isso hoje. Agora, outra coisa. Lá na PAI de vocês, quantas pessoas vocês atendem por mês? Como é que é? Hein? Nós temos quase 500 alunos lá. São 500? A gente tem o setor de estimulação essencial, que é para recém-nascido até 4 anos de idade, que são atendimentos mais clínicos, de fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicologia, tem assistente social para orientação também. Então, a gente trabalha com o recém-nascido na orientação familiar. Quando completa 4 anos, ele já entra na escola. Então, ele frequenta um turno, de manhã ou de tarde, na escolinha. Quando ele já está com a mais de 17 anos, conforme a habilidade, se ele tem mais independência, ele pode ir para o centro profissionalizante, que é onde tem as oficinas terapêuticas protegidas. Então, tem uma parte dos alunos que consegue frequentar as oficinas terapêuticas. E os outros permanecem na escola. A gente tem alunos até de 60 anos lá. Então, a gente tem as turminhas de terceira idade, a gente tem as turminhas de criança, e todos interagem juntos, né? É muito bacana. Sempre desconfiei que o ato de ser negativo perante as adversidades da vida seria um nível reduzido de demência, aceita pela socinha ainda imperfeita. Porém, estou tendo dificuldade de aceitar o estigma que criaram de mim, de um ser que vive na fantasia, que não consegue cair na realidade. Sou muito orgulhoso e tenho capacidade mental somática. O senhor teria alguma solucionática para essa problemática? Olha, o problema é que você está autoconsciente da sua condição. Toque no ar, no estado vibracional, leva as coisas para frente e vamos em frente. A opinião pública, em muitas coisas, é secundária. O que interessa é a sua vontade. Sua vontade é o maior poder que a gente tem. Uma com 48, 41 anos de idade, que pode se considerar intermissivista e já faz TENEPS há algum tempo, e que teve pólio aos 8 meses de idade,
só trazendo uma sequela em uma das pernas, com atrofiamento, mas não o impede de andar, pode ser um karma ou ela pode pedir para vir com esse defeito. A verbetógrafa poderia responder, por favor? Cada caso é um caso. Eu vou pegar atrás do professor professor na Valdo. condição de evolucióloga, exatamente. O que você vai fazer? Olha, o que muitas vezes o professor Valdo coloca é que algumas doenças se desenvolvem para que aquela consciência possa estar mais no eixo da proex e ela possa chegar até o completismo. Então, se ela conseguir tirar, ou se você, né, conseguir tirar partido do que aconteceu, da doença, já que é uma deficiência que não pega a inteligência, né, professor? Você falou de 2 casos aí. Um, que as pessoas são felizes com o deficiente. E é outro, que todo mundo está dando contra. Esse que está dando contra é porque era carne de pescoço. Esse outro que aí não, esse é porque é bom. Esse que você falou que vem, a família toda melhora, ele às vezes ele ressomou para isso. Agora, lá no interior, eu fiz um levantamento. Uma boa parte dessas crianças, quando aceitam a família melhora, né, ele tem uma mini proex. Então, o problema é confirmar isso mais. Teria que fazer mais experiência para ver, fazer mais, entendeu? Fazer o levantamento estatístico da situação, ver como é que é. Mas o que eu cheguei à conclusão é isso. Já é uma boa parte. É evidente, fica bem claro, que aqueles que organizam tudo, que a família melhorou, fica tudo encaminhado, e a pouco ele dessome. Então, às vezes, aquilo foi de propósito. Você está entendendo? Isso é um dos, vamos dizer, dos sinais que a gente pode levar para fazer essa investigação do processo da oligofrenia. Que estuda o problema da oligofrenia. Eu estudava dentro do processo da oligofrenia, bem claro. Mas aí envolve outros processos patológicos mentais, né? Todo tipo de psicopatia. Eu coloquei esse exemplo de que existe algumas famílias se aglutinam e as outras se desaglutinam, vamos dizer assim, porque aquele casal que veio aqui, o meu irmão e a minha cunhada, a criança que nasceu, ela tinha uma deficiência, tinha uma malformação e tinha uma síndrome. E ela viveu 29 dias, a minha sobrinha. Impressionante, Valdo, como a família toda se uniu em torno disso. Mas então, agora só para você ver o seguinte, depois que ela dessomou, a família continuou melhor? Sim. Então tá. Porque a gente quase, o meu irmão, a minha cunhada engravidou e eles casaram. A gente não conhecia a família dela, eles não nos conheciam. E assim, houve uma integração de todos. O romance do Balzac tem lá o caso da Bíblia. Você está entendendo? Aquilo também é mais ou menos isso. Pessoal, reciclofilia? Como é que é? Poderiam ser casos de reciclofilia? De quê? Reciclofilia. Esse. Não, até um certo ponto sim. Mas agora o problema todo não é bem isso. O que a gente quer dizer é que aquilo é para melhorar o grupo, é um processo grupo kármico. E aquela pessoa que tinha mais desenvoltura evolutiva vem dentro de um corpo, às vezes, alterado de propósito. É justo. Uma outra coisa séria. Às vezes essa pessoa veio numa família que tem mais de um deficiente físico, que não é apenas o processo de parto, é um processo genético. Entendeu? Professor Valdo. Que na etimologia, eu pude resgatar 3 palavras definindo reciclofilia, né? Que era voltar ou regredir ao círculo de amigos. Se você então, desde esse, eu achava que poderia ser. Agora o processo é o grupo karma. A base toda é esse. É o grupo karma. Professor Valdo. Sim. Na B. Nesse contexto, você tem algum conhecimento da família nuclear do Serenão da Alemanha, do oligofrênico? Eu sei não, que tem a tia, ele lá eu só pude encontrar com a tia dele. Agora você está falando, eu estou recebendo um banho de energia aqui. Tem uns negócios dele, esses dias nós estamos mexendo, olha aqui, ó. O negócio mexe, é a turma dele. Para mim, esses que estão trabalhando extrafisicamente, sob o comando dele, tem alguns que foram parentes dele, da família. Mas eu não conheci. Eu só vi fora do corpo ele
e a tia dele. Lá havia gente, mas não era da família. Tinha um homem, por exemplo, que cuidava às vezes, que vinha ajudar a senhora lá para cuidar do jardim, que ela tinha muita flor, igual a minha casa aí. A casa era envolvida com isso, mas ela tinha um primeiro andar, uma escada grande lá dentro. E ela colocava flor por todo lado. Parece que o reurbanizador gostava de flores. Entende? A criança, então, mostrava satisfação para a tia com o processo das flores. É isso que a gente percebia lá. Agora, são flores daquelas lá. Eu examinei com a minha mulher, na ocasião, os tipos de flores, que era tudo da Alemanha mesmo, da época lá, da área lá dentro, sabe? Agora, tinha algumas coisas, por exemplo, uma das flores que havia lá, que eu achava que nem sabia se era de lá ou não, era a glínia e gérvera. Tinha essas coisas todas na casa, lá na ocasião. Mas tinha umas que eram da área mesmo, sabe? Processo mesmo da Alemanha. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele era muito consciente da coisa, mas na questão de usar o corpo, a tia gostava demais dele. Pois é, porque a minha... Então, eu acho que a energia dele é que arranjava aquilo. Pelo seguinte, eu vou contar para você. De todas as coisas que eu já tive à distância, o problema à distância, seja por clarividência viajoura, por projeção, qualquer coisa, com esse reorganizador era um negócio mais forte. Nem o Quilin, que era lá da China, não era assim. O Quilin era todo simbólico, tinha aquela coisa, o processo do olho dele era uma coisa impressionante. Agora, o reurbanizador é outra coisa. Era um negócio assim por atacado. É o tsunami em matéria de energia. O negócio era violento, impressionante. Agora, do ponto de vista grupo kármico, ou holocármico, melhor dizendo, o que faz uma pessoa como a tia dele ter a oportunidade de cuidar do A gente não sabe, mas tudo indica que é coisa que ficou muito, sabe, dentro do processo. Alguma coisa da família, eu não sei o quê. Mas o que é uma outra coisa, eu penso que uma parte da família dele morreu na guerra. Aqueles mais antigos, sabe? Quem sabe, né? Foi uma opção de coisa lá por causa do processo da guerra. Né? Na Alemanha tinha muito disso, né? As famílias desmembradas, mutiladas com os membros, né? Tinha muito isso. Porque a minha curiosidade é porque o serenão, normalmente não, ele tem como papel ajudar todo mundo. E nesse caso, ele teve que receber obrigatoriamente, né, intrafisicamente, uma ajuda. Inevitavelmente. Né? Agora veja, ele deve ter ajudado essa tia em claro, muitas por atacado. Vidas, de uma maneira absurda. Aquilo tudo foi tratado, né? Ele acertou tudo. Agora, lá era impressionante, porque a casa não era grande coisa, mas era muito bem arrumada. Tipo alemão mesmo, que eles cuidam muito de casa, né? Mas esse primeiro andar, onde ele ficava numa sala comprida, sabe, ele ficava lá no fundo, tinha flor tudo quanto é lado, vaso de flor. O ambiente era agradabilíssimo. Outra coisa, as janelas eram abertas para entrar o ar, sabe? E tinha janela também que tinha vidro. Então tinha sempre luz em torno do processo dele. Entende? Agora, outra coisa, ele ficava em cima de um estrado, mas era diferente, por exemplo, do menino que eu cuidei lá, do tio Vital. Ele ficava em cima de uma espécie de etagé. Você sabe o que é etagé? Ficava em cima do etagé grandão, desse tipo alemão, e ele ficava lá em cima, dentro de um estrado lá. Às vezes ele ficava sozinho. Eu fui lá algumas vezes e ele estava sozinho. Entende? Agora, outra coisa séria. Às vezes tinha muita consciência física lá no ambiente. Tudo de alto nível. Agora, outra coisa, você chegou a estudar, por acaso, os efeitos sobre essa mulher, do fato dela ter vivido tão próximo ao serenão? Eu só vi que ela cantava de vez em quando. Ela se sentia bem com a vida. Tratava demais das plantas. Isso aí é que era a característica básica dela. Entende? Cuidava da comida, da casa, das plantas. E ele, o tempo todo lá, olhando como é que era. Agora, tinha um ou dois que às vezes chegava lá para ajudar. Tinha um que ajudava na questão de jardinagem, as plantas, os vasos, colocava água nos vasos. Eu vi isso lá muitas vezes. Agora, o ambiente era agradável. Entendeu? Isso é que é impressionante. O que ele fazia com isso.
ambiente era muito agradável. Parecia que você estava no eterna primavera lá. E nem sempre era assim. Hein? O que já falou, tem? Né? Não, já falei. Agora, o que eu senti aqui hoje é que o povo dele está por aí. E alguns desses que aparecem, que é da turma do reorganizador, é povo da Alemanha. Entende? Porque eu já tive contato com alguns deles. Os 3. Sabe? Gostaria de acrescentar que essa realidade das parturientes é nacional, e não apenas no caso das mães jovens. Na Conscienciologia, como é tratado os programas de controle de natalidade? Você quer falar alguma coisa? Na Conscienciologia, a gente tem a técnica da inversão existencial, onde a gente verifica que o ideal é que não se tenham filhos, né? Que o casal, os jovens, eles priorizem outras coisas dentro da programação existencial. Então, acho que é uma boa técnica de controle de natalidade são as pessoas já saberem que não querem filhos. É antimaternidade cosmoética. Isso. E aí sim, cada um dentro do seu contexto utiliza os métodos que acha mais adequado, né? O senhor sempre fala que a gente deve mudar de trabalho caso não esteja feliz. Esse era meu caso. Eu era funcionária pública e resolvi largar tudo porque estava super infeliz e ainda sofria assédio moral. Tenho boa formação, mas até agora não encontrei trabalho. O que o senhor poderia dizer para me ajudar? Por favor, não me diga para ir debaixo da ponte. Quer dizer que ela não está debaixo da ponte. Escuta, a primeira coisa é o seguinte: pense positivo que você vai arranjar um emprego. E ele vai aparecer dentro de 10 dias. Vamos pensar positivo. Mas pense positivo. Estou dando um prazo de 10 dias, né? Você não acha uma boa? E viva o mês de maio, mês das flores, a chegada do inverno aqui. Eu nem sei nem onde ela mora, não sei nada que não está falando aí. Vamos só ver o que vai acontecer. Foi descoberta tardiamente pelos médicos uma disfunção renal na minha sobrinha. A nova equipe está cuidando dela, não entende como é que os médicos anteriores não viram esse problema antes. Minha sobrinha acabou perdendo um dos rins por causa disso. Mas hoje ela está muito bem. Contudo, os médicos descobriram nela também tardiamente autismo de nível 1. Evidentemente, havia assédio extrafísico contribuindo com tal situação. Porém, eu e meu pai realizamos um bom trabalho espiritual com a equipe extrafísica. O que me chama a atenção é que todos os problemas nela são detectados tardiamente. Que análise o senhor faz dessa situação? Que o senhor poderia me orientar para ser feito? Deixe o nome da minha sobrinha para a Tenete. Você está falando o nome dela aqui. Agora, aí o que é interessante aqui é a gente pensar o seguinte: como é que os médicos não viram o autismo, né? Em vez de precisar de ver com a idade, né, que descobriram, né? E o que é tardiamente para a pessoa, né? Porque tem um período não, até ela conseguir... Só de saber a cronologia aqui, a faixa etária, como é que foi. Isso aí que tem que ver. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte: vocês já ensinaram para essa criança o estado vibracional? Isso aí é que seria interessante. Há casos desses que dão certo. Eu quero só dizer uma coisa para você, não sei a sua experiência nisso, mas eu já vi um menino que eu ensinei para ele o estado vibracional e ele tinha síndrome de Down. Ficou uma fera. Melhorou tudo depois. Menino, estado brabo, síndrome de Down. Entendeu? Você sabe que síndrome de Down às vezes resolve, né? Eu já vi uma peça de teatro feita só por meninos de síndrome de Down, meninos e meninas. E ó, daqui, perfeito. Gostaria de perguntar para a verbetógrafa se, de modo geral, ela acha que a situação dos deficientes físicos hoje em dia nas escolas melhorou. Porque quando o Chico era pequeno, tinha até diretora de colégio que mandou o Chico dela sair da piscina, o filho dela sair da piscina, porque a Carla estava com ele na mesma. O Chico é o filho dela que está falando aqui. Ela mora, é a Cecília Ótimo que está falando. Ela falou com todas as letras que não queria o contato do filho com o Chico. A Carla ficou chocada com o acontecido. Está entendendo? Então, o que você acha? A situação dos deficientes físicos hoje em dia nas escolas se melhorou. Tem o deficiente físico e o deficiente mental, né? O deficiente intelectual. Então, são dois, assim, são coisas diferenciadas. Mas a questão da inclusão,
o que a gente observa é muita inclusão estatística. Então, eles pegam o deficiente e eles colocam dentro de uma escola, mas não significa que ele está sendo incluído naquele contexto. Ele pode estar dentro daquela escola, pode estar frequentando a escola, mas ele não necessariamente está incluído. Então, a inclusão ela vai além do que só estar presente nos ambientes. Então, para que haja, por exemplo, o deficiente físico, para que haja uma inclusão, a escola tem que estar adaptada. Para uma criança, para um jovem com paralisia cerebral, ele tem que ter uma série de instrumentos que vão adaptar a situação dele, a dificuldade dele, para que ele possa poder estudar. Então, algumas vezes, a adaptação na forma com que ele pode segurar ou não segurar um lápis ou uma caneta. Vai ter que ter uma adaptação, porque a mão dele talvez não consiga ter uma pressão suficiente para segurar aquele instrumento. Ou algumas vezes ele não consegue mexer os braços, ele vai poder usar um computador se tiver alguma adaptação para que ele possa mexer e utilizar as teclas. E isso é só adaptação física. Mas tem a inclusão da criança com deficiência mental também. De 2005 para cá, até, digamos, 2010, mais ou menos, pegando esse tempo, a APAE de Foz do Iguaçu encaminhou 39 crianças para a escola comum. Então, as APAEs muitas vezes são vistas como depósitos de criança, e isso não é verdade. O que a gente vê, assim, tem crianças que não são bem trabalhadas, tem crianças que o desenvolvimento começa um pouco mais tarde, e se tiver um investimento em cima dessas crianças, elas podem frequentar, sim, as escolas comuns. Então, a gente chama de escola especial e escola comum, né? Porque se a gente chamar de escola regular, então a outra é irregular. Então, a gente costuma chamar de escola comum. Então, nas escolas comuns hoje, existem as classes especiais. A classe especial é uma sala de aula adaptada à criança que tem um pouco mais de dificuldade na aprendizagem. Ela aprende com um pouco mais lentamente. Então, as classes especiais, elas têm professores especializados e tem menos alunos, e o professor trabalha com cada aluno individualmente na dificuldade que aquele aluno tem, para ele se manter incluído dentro da escola comum. Mas, então, a gente tem que separar o deficiente físico, o deficiente visual, as várias deficiências da deficiência mental. Mas o que eu vejo hoje é que muita coisa ainda tem que ser feita para que haja realmente a inclusão e não só a inclusão estatística. Eu queria complementar a discussão dizendo que no dia a dia, às vezes, a gente é obrigado lá na ultrassonografia a dar esse diagnóstico de uma cromossomopatia, uma condição muitas vezes genética. E o que a gente observa é que vamos dizer, do céu ao inferno, né? Toda aquela aura que se tinha de expectativa, tudo isso vai por água abaixo. E o que eu observo que é uma coisa até lógica, que existe uma diferença de reação dos pais quando é o primeiro filho e quando é um segundo, terceiro ou um outro filho. Você, na sua experiência, você vê essa diferença quando a criança que tem a deficiência é o primogênito ou não? Ou isso, você nunca percebeu essa... Quando o casal está iniciando, algumas vezes assim, eles podem ter se unido pela gravidez. Uhum. Então, existe a expectativa da gravidez. Algumas vezes eles ainda nem moram juntos, mas a moça já engravidou, então eles têm combinaram de que quando nascer a criança, eles vão morar juntos, eles vão constituir uma família e assim vai. E tem famílias que são estruturadas, já são casados, e assim, a primeira gestação acabou ocorrendo. Uhum. É um impacto muito grande. Uhum. Porque o que se espera, o que a sociedade coloca é que a criança vai vir normal, entre aspas, né? Vai vir saudável, que vai ser um filhinho que eles vão poder mostrar para os amigos, vão poder mostrar para a família. E o preconceito que existe nas pessoas que não sabem, que não conhecem o que é uma deficiência, o que é uma deficiência mental, gera um estresse assim muito grande. Qual que é a tendência? Culpar a mulher. E como é ela que está gerando, ela não tem como abandonar. Ou o casal pode optar por um aborto, né, que acontece algumas vezes. Uhum. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas falando assim, se eu soubesse, se eu tivesse no momento em que eu fiz os exames, eu poderia ter feito um aborto. Uhum. Então existem casais que têm esse pensamento. Outros, ao contrário. Quando eles descobrem, a criança pode ter uma deficiência, eles querem aquele filho, independente de ser o primeiro ou assim, mas é muito da família, né? Sim. Mas o impacto do primeiro filho ter uma deficiência é muito grande. A tendência é o casal se separar. O marido não suporta. Ele não aguenta aquela realidade, aquele dia a dia.
em termos de padrão energético das crianças, se é o primogênito ou não. Você já fez esses estudos? Não. Se o primeiro é mais... Mas o que, assim, para que a família se mantenha unida, algumas vezes, se não for o primeiro filho, é mais fácil. É mais fácil. Porque já tem um convívio, já tem um relacionamento que já se fortaleceu. Aura fantasiosa acabou, ele já sabe como é que é a realidade. Quando é o primeiro, aquele impacto pode gerar desunião. Agora, outra coisa eu queria perguntar, não sei se você chegou a ver, existe um verbete chamado consintrafar, que é bem essa pessoa que é um fardo vivo para o responsável. Eu não vi na remissiologia, então valeria a pena, acho que incluir, porque ele é muito dentro desse assunto, tá? Só uma sugestão. Obrigado. Aqui, na tua experiência e no teu convívio lá na PAI, o que você observa que o cuidador, que a pessoa que tem a oportunidade de trabalhar, de conviver com a pessoa com deficiência, desenvolve de atributo assistencial? Porque ela vai ter que lançar a mão de uma série de recursos intraconscienciais, né, para realizar essa assistência. Então, quem consegue sustentar essa assistência, que atributos ele conseguiu desenvolver? Dentro do universo, vamos dizer, dos profissionais que trabalham com a educação especial, na hora que eles já fazem a especialização, eles já vão se conscientizando do tipo de pessoas que eles vão estar trabalhando. Então, o professor se forma pedagogo, faz uma especialização na área da educação especial. A realidade que ele vai encontrar numa escola especial é totalmente diferente de uma escola comum. Então, os professores que são mais carinhosos, que não têm, vamos dizer assim, nenhum tipo de... não é nem preconceito, assim, eu vou falar a palavra nojo. Não, assim, porque eles vão ter que trocar fralda, eles vão ter que... A criança está sempre com o nariz escorrendo, tem algumas crianças que babam. E é uma situação que o tempo todo ela vai estar cuidando muito mais do soma, vai estar cuidando muito mais da higiene daquela criança, do que ensinando a ler, ensinando a escrever, o que ela estaria fazendo numa escola comum. Então, os cuidadores... eles são pessoas que, assim, eles têm que estar sempre alegres, eles estão sempre felizes, eles procuram passar essa energia positiva para as crianças, porque é um ambiente de muita sugação de energia, é um ambiente que demanda muita energia. As crianças demandam muita energia, porque a tendência é que nem sempre elas recebem essa energia, ou em casa, ou da sociedade em geral. Mas quando elas chegam na escola, pelo menos assim, a escola que eu trabalho, é uma escola muito alegre. Os profissionais são alegres. Então, de vez em quando, tu vê assim, algumas professoras saindo de luva de um lugar para o outro, é porque tem uma fralda para trocar. Alguma criança fez cocô e vamos lá, vai ter que tomar um banho, vai ter que lavar. Então, essa é uma realidade constante. Os cuidadores, eles estão, assim, o tempo todo lidando com isso. O cuidador, no caso, não pode ter chilique, nem streamlique, nem Nova York, nem 9 horas, como o povo fala. É isso que eu fiz. Lá no interior eles falavam, não, ele é cheio de 9 horas. Cheio de 9 horas. Não dá. Não serve. É melhor ficar longe. Muita ajuda que não atrapalha. Isso tudo eu vi lá. Agora, a pessoa do Streamlink. É impressionante. Assim, existem profissionais e profissionais. Tem algumas professoras que elas têm, assim, parece que introjetado essa questão de ser cuidadoras, porque a criança está ali, sujinha, cheirando, mas elas são carinhosas, elas pegam, elas tratam, elas limpam, elas abraçam. É um carinho, uma atenção, mas e elas têm todo esse... maternagem. Sim. Quem tem muita maternagem sai de baixo, vai longe. Uma outra coisa, eu vi muito dentro do movimento espírita, dentro do processo de assistência, homens com maternagem ajudando o deficiente mental. Isso é que é impressionante. E outra coisa, não eram homossexuais, não. Homens mesmo. Essa maternagem de homem é uma das coisas mais avançadas que tem. Nós temos um professor lá que ele tem esse perfil. É isso? Ele é homem, ele é o professor de educação física. São difíceis de achar. E, assim, ele trata os alunos como se fossem pessoas comuns, normais. Então, não é aquela coisa do coitadinho, da maternagem do coitadinho. Mas ele trata bem, ele brinca, ele sabe... De igual para igual. De igual para igual. Assim, e eles adoram. Ai, professor. Agora aqui, ó. Em fatologia, página 51, terceira linha de baixo para cima. Quanto à citação das dificuldades de aprendizagem, como
a dislexia, o déficit de atenção e outros. O que isso representa nos processos atuais de ressoma, visto a frequência desse diagnóstico, mesmo considerando os possíveis exageros? Essas dificuldades de aprendizagem são diferentes da deficiência mental, por isso que nós incluímos aqui. Uma coisa é dificuldade de aprendizagem, uma coisa é dislexia. Moda, porque tem as doenças da moda. E a outra o autismo, por exemplo, está muito na moda atualmente. É terrível, né, esse negócio de a gente falar em moda patológica, mas ela existe. Existe isso. E tanto a dificuldade de aprendizagem como as dislexias, as DIS em geral, elas têm algum componente neurológico. Então aí tem que se pesquisar o que é que neurologicamente desencadeou aquilo naquela pessoa. E às vezes tem um processo genético muito sério nisso. No caso aí é isso. Dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, está tudo junto. Né? Tem muita coisa junta nisso. Às vezes é genético. Se uma mãe tem problema, a criança às vezes vai ter. Isso tudo aparece. Vassi, aqui na página 51, na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, você fala das equipes multidisciplinares de assistência ao deficiente mental e à família. Que tipo de barreiras que às vezes que a família pode colocar no tratamento das crianças para vocês? Quando as equipes multidisciplinares atuam com a criança, o que vai aparecer? O que a família faz ou não faz em casa, o que ela realiza e o que ela não realiza. O que ela propicia à criança e o que ela não propicia. Então é muito evidente, a criança vai semanalmente para os atendimentos. Aí a gente chega e procura esclarecer vamos dizer, para a mãe. O importante seria que a senhora não deixasse o seu filho só deitado. A senhora está vendo aqui, ó, a cabecinha dele, ela está ficando deformada, o cabelinho já está ficando mais ralo. O importante seria a senhora colocar ele sentado, a senhora colocar ele em outras posições, a senhora movimentar mais com ele. Ela diz, não, eu faço. Chega na semana seguinte, a criança está na mesma situação. Então a gente observa que muitas vezes os familiares podem ficar reativos porque os profissionais sabem se eles fazem ou se eles não fazem aquilo que está sendo indicado, que seria o melhor na estimulação daquela criança. Obrigado. Então, depois eu quero te falar quando acabar a abertura. Vassi, aqui na letra A, da sua experiência de tantos anos aí trabalhando, né, com essas crianças, enfim, com esses portadores de deficiência mental, como é que você observa a questão do parapsiquismo com eles? Já que às vezes as manifestações são mais espontâneas, né, mais manifestas. O que você já percebeu isso? Tem alguma coisa para contar para a gente? O que o professor Valdo estava comentando, né? Tem algumas crianças que elas têm uma aura assim, nossa, é muito bom ficar perto delas. Elas são crianças assim, sem palavras, sabe? É muito legal, todo mundo gosta, todo mundo brinca, todo mundo conversa. Elas chegam nos lugares, elas abrem os ambientes. Atratoras. Em compensação, tem algumas que, a gente olha nos olhos assim e a gente vê que ela chega e o teto cai na cabeça toda. E ela trama, é uma trama. Ela fica olhando para ver como que ela vai passar o pé para aquela pessoa cair. Ela fica olhando qual que vai ser o momento que ela vai dar o beliscão, ou quando que ela vai pegar e poder morder. Nossa, olha, tem cada um. Está sempre pensando alguma coisa mal feita, negativa contra alguém. Existe consciência assim. E a gente vê nos olhos que ela sabe o que está fazendo, que ela está tramando aquilo. É consciente. Vassi, agora veja, os piores deficientes mentais são os conscientes. Você sabe. Vassi, parabéns. Desculpa, professor. Parabéns pela estreia. Estou achando de altíssimo nível a sua estreia, né? Com as gestões. Não, vocês estão falando com a técnica. É bom aproveitar enquanto ela está aqui. Muitos de vocês, às vezes, reticência. Eu não falei nada, eu pus reticência. Vassi. Às vezes é importante. Parabéns pelo verbete, está muito bom. O Adélio não está aí hoje, né? Não. Aqui, olha, na 13ª linha da fatologia, na página 51.
você fala sobre a questão da sexualidade e a libido dos deficientes mentais. Você pode esclarecer essa questão? Porque a gente escuta muito há muita dúvida, né, sobre esse ponto, esse processo da hipersexualidade, como é que é isso? O que a gente costuma falar para os pais é o seguinte: seu filho pode ter vamos dizer, a idade mental de uma criança de 2, 3 anos, vamos dizer, pelo resto da vida. Mas o corpo vai crescer. Ele vai se tornar um homem ou ele vai se tornar uma mulher. E fisiologicamente, o organismo vai funcionar como se fosse de um adulto. Então, vai ter libido, vai ter desejo sexual, vai ter interesse no sexo oposto, ou algumas vezes até no mesmo sexo. Algumas vezes há questões de homossexualidade dentro da deficiência mental. Então, os pais têm muito preconceito e algumas vezes procuram abafar isso e fazer de conta que não vai existir. Só que mais ali na frente, quando começa a entrar na adolescência, aparece, vem. Então, é a questão da masturbação, de ensinar a criança onde ela pode, onde ela não pode fazer. Aí, dependendo do grau de deficiência, a gente mostra para os pais que eles vão ter que tomar muito cuidado com aquela criança para ela não ser abusada. Porque às vezes é uma menina muito bonita, mas é uma criancinha de 2 anos, mas tem um corpão de mulher. Se ficar assim solta, ou se alguém chamar, ela vai. Se der uma bala, ela vai e não vai saber o que está acontecendo. Então a gente orienta os pais a que eles tenham muito cuidado com seus filhos, tanto homens como mulheres. E também na questão assim de quem vai cuidar desse deficiente quando ele não está na escola. Porque eles podem ser abusados também por, sei lá, prestadores de serviço, por vizinhos, por parentes. Então, existe a sexualidade do deficiente ter o desejo, fazer, e existe também o outro ponto de que é ele ser usado sexualmente por outras pessoas. E o que a gente vê assim, tem alguns que são tão bobinhos, que eles não pensam em namorar. Ou é aquela coisa assim, sabe, bem distante daquela fantasia. Ah, namorar? Beijo? Não posso, isso não pode. Então, tem a inocência, tem a infantilização a ponto deles não terem assim, a motivação de fazer alguma coisa. Mas, na maioria dos casos, eles sentem atração sim. E aí vai da família saber conduzir e como que ela vai estar fazendo essa organização da sexualidade. Porque se eles habituaram a criança a abraçar todo mundo, chegou uma visita homem, uma visita mulher, pode saber que vai estar lá e vai dar um abraço bem apertado, e vai ficar sentado do lado, e vai ficar sentado do lado, e vai ficar querendo abraçar. Então, é o constrangimento familiar por não trabalhar a sexualidade na criança. E isso os profissionais, a equipe multidisciplinar, pode ir orientando os pais. Eles podem ir perguntando e a gente costuma ir orientando como que eles têm que fazer em cada caso. Essa semana que passou, a gente trabalhou com um menininho de 5 anos, síndrome de Down. O irmão mais velho, junto com um primo, deixaram ele assistir filme pornográfico. Descobriu. Aí o que a mãe vai querer? Ele descobriu. Aí a gente foi orientando que ela não podia, que tinha que ter cuidado, porque se eles vissem um filme de homossexual, o menininho podia achar que aquilo era normal também. E aí? Ele não ia ter defesa. E assim, tudo assim, o tipo de coisa, as atitudes dele, a performance dele após o filme, ele queria fazer na sala de aula. Aí a gente teve que ir trabalhamos com a professora, trabalhamos com os pais, já teve uma reorganização na família para a proteção do menino. Obrigada. Pode falar. Vaça aqui na página 51, na fatologia também, 11ª linha, de baixo para cima. Os pais sociais. Você pode abordar os pais sociais nesse contexto? É que isso, dentro das casas lares, eles têm pais sociais. Então, os pais biológicos não estão mais com a criança, podem ter dessomado ou não. Os parentes também não podem ficar com aquela criança por N motivos ou por não terem mais parentes. A criança foi encaminhada por uma casa lar e lá ela vai ter os pais sociais. Então, os pais sociais são aquelas pessoas que são contratadas, eles recebem salário para cuidar das crianças daquela casa. Geralmente tem uma organização, assim, pode ter mais de uma casa lar, e ali tem as crianças que são as moradoras daquela casa. Pode ser só meninas, só meninos, ou pode ser mista. A PAI aqui de Foz do Iguaçu tem uma casa lar. Essa casa lar fica junto, no mesmo pátio do centro profissionalizante. Então, nós temos uma mãe social que ela está há muitos anos, há mais de 10 anos, ela é mãe social na casa, e moram 3 meninas e um menino. Tem os quartos separados,
E de manhã, num turno, eles vão para a escola, no outro turno, eles vão para as oficinas terapêuticas, porque todos eles frequentam um centro profissionalizante. E ela faz o trabalho de que ela vai dar, então, toda a sustentação na casa como se ela fosse a mãe das crianças. Então, tem o café da manhã, tem os cuidados de higiene, tem ensinar o que é certo e o que é errado, estar sempre presente, preparar eles para ir para a escola. Mas são pessoas que recebem um salário para estar nessa função, que são chamados pais sociais. Então, até daqui a pouco. Desligarem, por favor, os celulares e não utilizarem os computadores, teclar o computador na hora da mega euforização, tá ok? Obrigada.
Então, como é que está você? Muito bem. Melhor agora, né? Foi muito bom sentir, assim, ainda estou sentindo uma pacificação muito grande e, assim, um amortecimento no soma, assim, uma espécie de amortecimento. Muito bom. Está tudo bem agora? Tá ótimo. E agora, como é que foi com a senhora? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu senti um pouco de amortecimento aqui do lado direito. Eu senti um pouco de amortecimento do lado direito aqui da cabeça toda. E está sentindo bem agora? Tô. Tá? Tô bem. Então tá bem. Bem descansado. Então tá ótimo. Agora, é preciso saber do Tiago o que ele fez para o papai aparecer aqui. Sabe? Ele te comprou com alguma coisa? Não? O homem chega aqui a primeira vez e já vem para cá, né? Isso é a influência do Tiago. Mas ela também, eu acho que não, mas ela já é antiga. É ele que é novíssimo. Entende? Mas olha, como é que você sentiu aí? Se sentiu bem? Estou um pouco prejudicado, professor, porque fazia muito tempo que eu não convivia com o Tiago. Fazia muito tempo que eu não me convidava a vir aqui, né? Mas você tem um bom temperamento. Ele é alegre, aberto, fora de sério. Isso é um paizão. Sabe aquele negócio do paizão? Aqueles do cinema. Ele tem esse jeitão. Paizão. Ele não é assim, ó, Tiago? Né? Olha lá. Mas você está sentindo bem aqui? Com energia? Desse lado esquerdo aqui está meio complicado, né? Mexeu com você, Desde ontem, numa vivência lá, que era para outra coisa, mas eu digo, acho que mexeu um pouco com o meu lado afetivo, assim, porque eu sou aquele cara cascadura, um técnico de uma empresa de energia elétrica, que né, muito racionalista, né? Então você convive num ambiente desse e retorna muito à minha infância, a questão das árvores, dos locais assim, né? Aqui então, tem muita árvore, muita flor. Esse afeto. Muita orquídea. Né? Hoje vocês vão lá trabalhar com orquídea, né? Então vai ser bem. Mas você está sentindo bem agora, né? Muito bem. Tá bom. Grande. Viu? Obrigado, hein? Pela ajuda.
Então, como é que foi lá, José? Bom, bem suave, né? Bem diferente da última passagem aqui, né, que eu tive. Também você está com duas fornecedoras de energia cheia de Itaipu aí, ó. Sim, foi mais delicado. A primeira vez que eu passei aqui, o tema da tertúlia era sobre organização de tempo. E eu coloquei aqui, junto aos amparadores, que eu ia organizar meu tempo, organizar minha agenda, só que eu não fiz nada disso. Eu continuei do mesmo jeito. E aí começou uma sintomatologia no corpo, tipo sinusite, oscilações, febre, e eu fiz todos os exames e não deu nada. Aí eu fiz uma pesquisa da última, né, tertúlia e da última mega euforização que teve aqui. E foi o estenoide, né? Nós falaram muito sobre o estenoide. Você mesmo falou sobre o estenoide. E eu fui estudar o estenoide. E dentro do estenoide existe uma sinusite. E ele não aparece, só através do raio-x. Né? Então eu estava com toda a sintomatologia, além dos assédios, né? Mas eu achei interessante, assim, que me fez pesquisar e me fez avaliar o que eu falo. Postura, entendeu? Então eu falo uma coisa, cumprir aquilo que eu falo. Muitas vezes eu fujo um pouquinho. Então, ter mais sem posicionamento. Me deu uma lição. É interessante. E eu senti aqui um descongestionamento, vi a parte do estenoide, eu estou estudando bastante, né? Então eu vi certinho, assim, mexendo nessa parte e senti como se estivesse destrancando. Tanto é que veio lágrimas, assim, né? Um lagrimejar. A voz foi ficando melhor, porque estava bem rouca a minha voz, né? E me senti assim, bem delicado, bem tranquilo, que aquele dia, aqueles jatos, né? Aqueles golfos, né? Agora está mais assim... Hoje nós estamos sob o domínio aqui dos psicólogos, viu, João? Primeira psicóloga lá, agora a outra psicóloga aqui, ó. Tá? É o que manda. Mas está se sentindo bem agora, né? Muito tá bem. Né? Muito bem. Agora e você, Ana? Como é que foi? Né? Pois é, né? Então, eu senti... Oi? Então, eu senti mais frios nas mãos e depois tudo ficou gelado. E foi como um bloco muito denso de energia, se formou por tudo aqui, ficou bem denso a energia. E eu expandi e fiquei assim por muito, muito tempo. Eu senti que estava bem maior, eu não sei se era com sexo mais alto, mas depois eu senti que era o mesmo. E como se eu estivesse pesando 30 vezes mais. Foi. Está sentindo bem agora? Tá? Então tá bom. Agora é você. Bom, para a primeira mega euforização, acho que me senti muito bem. Você saiu bem. Você está mais ou menos tranquila, equilibrada. Sim, aqui a situação. Está mais equilibrada, exatamente. Senti bastante laringe chakra e bem no finalzinho o núcleo chakra. Então, você notou alguma coisa do campo aqui? Como é que é? Percebeu? Percebi. Foi? Você está desenvolvendo. Você tem participado aí desse curso da dinâmica, etc? Eu fiz o 40 manobras, o último. Ah, sim. Então, dinâmica... Você está doutora no assunto. E dinâmica com o Epicom Felipe Mansur também. Ah, sim. Iniciante. Ou não. Aí agora você está sentindo bem. Então valeu. Estou sentindo muito bem. Então valeu, Lisete. Está vendo? Lisete aí é... Mas e vocês aí, tudo bem aí com a turma? Você viu, ela está em cima do lance. A firme. Cuidado, que eu acho que ela vai avançar mais do que você. As energias, amor. Né?
Mas olha, nós temos aqui ainda algum tempo aí e a VASS está esperando vocês para qualquer coisa que pode sair aí. Retomar essa questão dos pais sociais, se também tem aquela condição de voluntários. Você falou dos pais que são contratados, os cuidadores que são contratados e constituem lá, atuam na casa mesmo, como uma família. Mas existe também essa condição, porque o que eu já ouvi em outros contextos de pais sociais tinha uma relação com isso. Pessoas voluntárias ou pessoas que financiam recursos para um determinado grupo ou pessoa e tal. O que a gente tem, aqui eu até conversei com a assistente social lá da escola, e ela falou, dentro disso, assim, da questão dessas casas-abrigo, pais sociais, ela disse que a Fundação Nosso Lar parece que ela fechou agora em 2010, que era quem organizava as casas-abrigo. As casas-abrigo parece que continuam existindo, mas me parece, Loche, que tem que ser uma coisa formalizada, porque eles vão trabalhar com menores. Então, o perfil do pai social, da mãe social, ele tem que ser bem estudado, porque aquela pessoa vai ser responsável por um grupo de jovens, de crianças, tem crianças pequenas, até, me parece que eles podem ficar até os 18 anos nas casas-lares, nas casas-abrigo. Depois disso, eles têm que seguir a vida deles. O trabalho voluntário pode ser que aconteça da seguinte forma: uma oficina de artesanato, uma oficina de recreação, mas não como sendo o responsável pela criança na casa-lar ou na casa-abrigo. Esse pai social, ele tem que preencher, assim, ele faz um contrato, e isso, ele é um responsável perante o fórum, perante, sabe, o conselho tutelar, ele está se responsabilizando por aquele grupo de menores. Só mais um ponto, Vassi. Aqui também na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, na página 51, tá? Você fala das atividades da vida diária e as atividades da vida prática, né? AVDs e AVPs. Qual que é a diferenciação de uma com a outra? Atividades da vida diária, sim. Saber escovar os dentes, saber comer sozinho, saber tomar banho, saber colocar roupa, tirar roupa, saber fazer a cama, assim, estender o lençol, dobrar as roupas, arrumar o guarda-roupa. É tudo que tem no dia a dia dentro da casa. A criança ter essa autonomia e ela ter esse conhecimento de como que as coisas se realizam. Atividades da vida prática já é assim uma profissionalização. É ela saber atuar. Então, as oficinas terapêuticas protegidas lá da escola, do profissionalizante, elas já estão atuando nas atividades da vida prática, ensinando uma profissão, capacitando aquele jovem para outras atividades sociais. Passa aqui na página 54, você comenta aquilo que eu estava citando do fato da sociedade não preparar os casais, aqui no segundo parágrafo aqui. O fato da sociedade não preparar os casais, né, para a maternidade de modo geral e principalmente para as crianças especiais. Você conhece alguma iniciativa nesse sentido? Vislumbrou, tomou conhecimento de alguma coisa nesse sentido de orientação geral? Quando se tem a informação e quando a criança nasce, as escolas especiais, elas têm as que trabalham com a estimulação, elas têm a equipe especializada. Agora, talvez, quando tu perguntou a primeira vez, Pedro, eu fiquei pensando, se nos consultórios não devia ter um psicólogo atuando. Exatamente, até antes disso, né? No pré-natal, de modo geral. E se o seu filho tiver deficiência mental, como é que vai ser? Porque há um despreparo muito grande, uma evitação muito grande. Às vezes, assim, não necessariamente é uma deficiência mental, mas uma deficiência física que seja uma deficiência de modo geral, sim. Isso. Genética e tal. Sim. Um psicólogo vai atuar com a família. E isso vai estruturar a família para que ela consiga, na hora do nascimento, porque nasceu já tem que começar a cuidar. Sim. Algumas vezes nasce com alguma coisa cardíaca, que tem que submeter alguma cirurgia, algumas vezes tem hidrocefalia, tem que fazer cirurgia de válvula. Então, as intervenções são assim, logo após o nascimento. Isso. E se a criança tem alguma síndrome que gera convulsões, as convulsões são seguidas, a família também fica assim, sem saber o que fazer, precisa de medicação, precisa de um neurologista, assim, sempre ali junto com ela, e nem sempre as famílias conseguem as reconsultas, né? Algumas vezes elas têm a consulta, o profissional vai lá e prescreve. Mas e depois? Elas não têm como voltar e dizer se o remédio está funcionando ou não, o que elas vão fazer, e aconteceu uma coisa diferente que elas não tinham falado na hora.
É um abandono, sabe, dessa condição. O que eu observo é que alguns obstetras têm mais esse cuidado, até porque a gente tem que fazer os exames em determinadas épocas da gestação para fazer esse diagnóstico. Então, como o assunto ele se impõe, alguns obstetras aprofundam mais essa possibilidade, principalmente quando o exame dá ou positivo ou tendendo a positivo. Aí esse assunto... Tem uma colega nossa aqui da CCCI que tem um irmão que tem síndrome de Down, né? Ela falou que quando ele nasceu, o médico chegou para o pai dela e disse assim, você tem algum vizinho japonês, oriental? Não? Então seu filho é débil mental. Ou é mongoloide, alguma coisa assim. Foi essa sensibilidade maravilhosa que ele teve com o pai dela. Então ela conta isso, eu disse, posso usar teu exemplo? Ela disse, pode. Ajuda mesmo. Mas, parabéns, está super realista, a coisa prática, matou a pau. Vassi, aqui na página 51, na fatologia, terceira linha, você fala da negligência aos outros filhos em virtude do deficiente mental. Quais são as consequências que você vê a médio e longo prazo quando isso acontece? Ciúme. O outro filho tem muito ciúme, porque, digamos que ele é o primeiro. O que não tem deficiência mental é o primeiro. E a mãe ficou grávida quando ele tinha 1 ano e meio. E nasce a criança com deficiência mental. E se ela se dedicar só à criança com deficiência mental, o outro filho vai ficar muito assim, sem atenção. Então ele pode gerar, se ele for uma criança que não tem mais ninguém assim por ele, ninguém que possa estar orientando, a tendência é ele se sentir com ciúme, se sentir abandonado, não gostar do irmão, achar que o irmão está roubando alguma coisa dele. Então a habilidade dos pais nessa hora é importante, eles têm que realmente prestar atenção no filho com deficiência, mas eles têm um outro filho ali também, que também precisa de cuidados. Alô. Por gentileza, na página 52, você pontuou em politicologia a política de evitar ao máximo realizar cesáreas na rede pública. Eu gostaria de te perguntar se, como você colocou aqui, uma região de tríplice fronteira, se vocês pensaram lá dentro da PAI em políticas públicas regionais, primeiro para minimizar o problema de vir só para o Brasil. Segundo, para que as APAIs e entidades similares sejam mais fortalecidas em regiões de tríplice, numa região como essa, onde tem esse problema de chegar uma demanda maior do que o município ou a região suporta. Obrigado. É que a APAI ela não tem acesso ao que acontece com os pais antes do nascimento da criança. A gente recebe a criança após o nascimento. Então, que eu saiba até hoje, não foi incluído assim não houve essa abertura das escolas especiais participarem dentro do sistema de saúde para que haja um diferencial nesse atendimento, para que haja um diferencial de acompanhamento e após o nascimento a estrutura dessas escolas já começarem a atuar junto com as famílias. E eu acho que isso não foi pensado ainda, essa abertura não existe. Mas é uma possibilidade, né? Os nossos profissionais de saúde, eu acho que é deles que tem que partir, porque é o lado vamos dizer, são os médicos, os especialistas, que eles têm que sentir a necessidade de que outros profissionais trabalhem também, e dentro da estrutura, vamos dizer, política da cidade, prefeitura, que esses profissionais organizem essa abertura, essas, vamos dizer, reuniões, esses trabalhos, para se ver como que poderia haver um trabalho mais integrado. Mas as APAIs não participam, as escolas especiais não participam desse momento anterior ao nascimento das crianças especiais ou das crianças comuns, né? Sem nenhum tipo de deficiência. Obrigado. Vassi, na 10ª linha da patologia, o falecimento dos cuidadores do deficiente mental e o falecimento dos responsáveis pela guarda do deficiente mental. Você pode citar algum exemplo de alguém que você conheça? Sim. Nas escolas, quando nós fazemos a triagem, a criança que vai entrar, muitas vezes já chegam adultos lá. Algumas vezes que estudaram em outras escolas, ou adultos que nunca frequentaram nenhuma escola especial. Aí, algumas vezes eles chegam com a mãe já velhinha,
Ou então eles chegam com os irmãos, ou com algum tio, algum parente, porque ou já faleceu a mãe, já faleceu o pai, os irmãos estão cuidando, ou faleceu mãe, pai, e eles não têm nenhum irmão, algum tio, algum primo está cuidando, ou então, como eu falei, chega a mãe já senhora, velhinha. Aí o que a gente pergunta? O seu filho sabe tomar banho sozinho? O seu filho sabe fazer a higiene na hora do número 1 e do número 2 sozinho? O seu filho sabe comer sozinho? Porque tem algumas mães que não ensinam isso, acham que isso não tem importância. Elas dão banho no filho, quando ele tem 25, 30 anos, elas continuam dando banho no filho. Elas continuam dando a comidinha ou servindo o prato do filho, sem que ele aprenda a pegar uma concha ou pegar uma colher, retirar da panela e colocar no prato. Então, toda criança, ela pode ser ensinada, desde que os familiares achem que isso seja importante para ela. Então, essa autonomia do filho, na hora em que nós fazemos ali a entrevista com os pais, nós sempre citamos, vocês não são eternos. É essa mais ou menos a expressão que a gente usa para as mães, para elas ficarem chocadas, né? Ó, vocês não são eternos. Alguma hora, seu filho vai ter que ficar com alguma outra pessoa. Se você não trabalhar com seu filho para ele ter autonomia, a senhora acha que os seus outros filhos, os irmãos deles, vão cuidar dele tão bem quanto a senhora cuida? Ah, não, eles não vão fazer isso. E se os irmãos, por acaso, não estiverem mais aqui, e ele tiver que ficar em alguma instituição, como a senhora acha que seu filho vai ser tratado se ele não tiver um mínimo de autonomia? Então, o falecimento dos cuidadores, das crianças especiais ou dos adultos especiais, pode ser traumático para a criança que vai ficar ou para o adulto que vai ficar. Porque ele é acostumado com uma realidade que essa realidade não vai mais existir. Só a mãe vai fazer aquilo que ela faz, mas ninguém vai fazer aquilo. E lá na escola a gente tem muitos alunos que os irmãos cuidam. E eles resolvem então colocar a criança já adulta na escola, porque antes a mãe achava que não precisava, porque ficava com ela o dia inteiro em casa. E os irmãos já veem que é necessário uma escola para ele ter um mínimo de socialização, para que a gente consiga ensinar algumas coisas ainda para esse criança ou para esse adulto. Então, essa é a repercussão quando tem o falecimento dos cuidadores, né? Muito bem, Vassi, parabéns. E eu vou esperar o livro, claramente. Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 78 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Tatiana, acoplamentário, mês de maio. Neida, curso, professor Marcelo, em Curitiba. Tiago, plantio de orquídeas, hoje no discernimento. Sandra Meracil, da Escola do Parapsiquismo. A mim, grampeamento de verbetes. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Queremos dar um aviso para o pessoal que fez a renovação do programa Amigos da Enciclopédia no mês de abril, e também aqueles que tiveram a nova adesão. Então, acabamos de receber o DVD da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010, um documentário histórico. Então, nós vamos começar a remeter via Correios. Então, todos aqueles que fizeram assinatura ou renovação em abril vão receber o seu DVD em casa via Correio. E uma novidade, nós vamos também prorrogar essa campanha para o mês de maio. Então, todos aqueles que renovarem a assinatura ou fizeram a assinatura da Amiga Enciclopédia durante o mês de maio, vai ganhar também um DVD da viagem de Uberaba do professor Valdo Vieira. Ok? Então, esse é o nosso brinde que está estendido para o mês de maio. E quem quiser adquirir, nós temos disponível na livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou pelo Shopcons da Epígrafe, que é www.shopcons.com.br. Pode ser adquirido, custa R$15. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da equipe do Acoplamentário, eu gostaria de convidá-los a participar da turma desse mês de maio, que vai ter como mater pensene ou temática autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. Essa turma vai ocorrer entre os dias 20 e 22 de maio. Os epicões serão a professora Adriana Lopes e o professor Frederico Gunning. Nessa turma do Acoplamentário, no sábado à tarde, nós vamos ter uma dinâmica diferenciada. Terá uma equipe de consciencioterapeutas que vão fazer uma dinâmica para a gente poder aprofundar o tema da autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. A gente tem hoje pouco mais de 10 vagas, sobrando ainda para fechar a turma. E quem que tiver interesse, por favor, entrar em contato com a equipe do Acoplamentário ou na recepção do CAEC, ok? Obrigada. Boa tarde a todos.
O aviso hoje vai para o pessoal de Curitiba, tertulianos e teletertulianos, para o lançamento da obra do professor Marcel da Luz, que vai estar lá nesse final de semana, aliás, no próximo final de semana, dias 12, 13 e 14 de maio. Então ele vai fazer uma palestra, realizar um curso e lançar a sua obra, Onde a Religião Termina. Essa obra já foi lançada aqui em Foz do Iguaçu em fevereiro, gente. Ela é baseada na experiência, né, do professor Marcel da Luz, e ele tem assim uma autoridade moral para falar disso aí, né, porque ele abjurou de 2 décadas do seu serviço religioso e foi consolidado com a sua maxi-incidência. Então, quem tem interesse no tema, o cronograma é o seguinte: dia 12 de maio, às 19h30, vai ser o lançamento da obra. E o local será na Livraria Curitiba do Shopping Palladium. No dia 13, às 19h30, vai haver uma palestra gratuita no Hotel De Ville. Dia 14 de maio, às 9 horas, tem início o curso, que vai ser o dia todo, né? O curso chama-se Descrenciologia, também no Hotel De Ville. Para maiores informações, pelo telefone 41 3233 5736, ou ainda pelo e-mail contato@reapendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu venho convidar a todos para o plantio de orquídeas que se dará hoje no Discernimentum. Então nós temos mais de 1.500 orquídeas que precisam ser plantadas e precisa mão de obra. Então a gente convida a todos, mesmo que consiga dar meia hora, 1 hora, com certeza já vai ajudar. Pode estar falando comigo no local e falando na entrada do discernimento com o Will. Obrigado. Boa tarde a todos. Dando continuidade às atividades da Escola do Parapsiquismo, nós vamos ter neste sábado, das 15 às 17h30, a aula Reeducação Parapsíquica, que vai ser ministrada por mim e pela professora Menacilde. Nessa aula nós vamos apresentar a cientificidade parapsíquica, algumas técnicas para que a pessoa possa diagnosticar as suas falhas, né, ou o antiparapsiquismo, e também diagnosticar a sua sinalética parapsíquica pessoal. Então, aguardamos todos na sala da Reaprendência. Obrigado, um abraço. Boa tarde. Nós estamos precisando de ajuda para grampear os verbetes. Quem puder nos ajudar é só se dirigir ao holociclo hoje à tarde e procurar a monitora responsável, que acho que é a Alzira. E nós estamos precisando com urgência, porque esses verbetes têm que estar prontos até amanhã. Então, quem puder nos ajudar é só se dirigir lá à mesa do fichamento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é kit técnico, especialidade intrafisicologia, autor João Bonassi. Obrigado e boa tarde a todos.